Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos inicialmente o versículo de número 8. Atos 1, 8. Bem, vamos ler. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E esta palavra não é minha, não é do homem, não é de uma denominação ou da religião. É a palavra do Deus vivo, aleluia, do Criador dos céus e da terra. Palavra daquele que disse: haja luz e houve luz, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, que sustenta todas as coisas por esta mesma palavra de poder, aleluia. Onde o Senhor ordenou em Gênesis, e o sol, a lua e as estrelas serviriam, Senhor, para determinar os tempos, os dias, as estações. Assim é até hoje, Pai. Não mudou e nunca vai mudar, porque o Senhor deu uma palavra, e toda a natureza, toda a criação obedece à Tua palavra, Pai. Esta palavra, Senhor, é a palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações nesta manhã, a mesma palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja pronto para receber, os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir. A Tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que os nossos ouvidos estejam abertos, Pai. E não haja comichão, que não haja nenhuma interferência ou interrupção naquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas que haja prontidão em ouvir e obedecer aquilo que o Senhor quer falar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Mas recebereis a virtude, diz aqui a minha tradução. Eu gosto mais da tradução que fala mais: recebereis poder. Porque virtude e poder são a mesma coisa. Mas poder está declarado, né? Mas a virtude nós podemos entender que é o poder de Deus. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela vai, toca na orla da veste do Senhor, e no mesmo instante ela é curada. E o Senhor disse: olha, eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu poder. E curou aquela mulher instantaneamente. E aqui o Espírito Santo está falando, o Senhor Jesus está falando através do Espírito Santo e dando instruções para os seus discípulos. E ele diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E quando Deus nos dá algo, Ele nos dá algo sempre com um propósito. Deus não faz nada aleatório. Deus não dá nada para satisfazer o nosso ego. Deus sempre nos dá alguma coisa com um propósito. E o propósito sempre é para glorificar o Seu nome. Tudo que Deus nos dá é para glorificar o Seu nome. Qualquer coisa que Deus tiver, tenha isso na tua mente e no teu coração. Tudo que Deus te dá é para glorificar o nome dEle. Se existe alguma coisa que Deus te deu e que você acha que é para glorificar você, você está tremendamente enganado. Tudo que Deus nos dá é para glorificar o nome dEle. A glória dEle, Ele não divide com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então a glória pertence só a Ele. A honra pertence só a Ele, o louvor pertence a Ele. Tudo pertence a Ele, só o nome dEle é digno de glória, de honra e de louvor. E o Senhor fala declaradamente aqui,
E este poder do Espírito Santo vem sobre nós para nos capacitarmos a sermos testemunhas dele. E agora eu quero que você pare um pouquinho e você analisa dentro do teu coração e para você mesmo, através do Espírito Santo, desde o dia em que você aceitou ao Senhor Jesus Cristo, você já foi testemunha dele para quantas pessoas? Quantas pessoas receberam o testemunho do Senhor Jesus através da tua vida? Através dos teus lábios? Através do teu testemunho? Quantas pessoas receberam o testemunho do Senhor Jesus Cristo através da tua vida? Porque Deus nos salva com um propósito. Deus nos chamou com um propósito, e o propósito, muitas vezes nós achamos que é somente nos levar para o céu. E se fosse somente para nos levar para o céu, por que a gente continuaria vivendo aqui? Alguns vivem mais, outros vivem menos, mas todos vivem um determinado momento aqui. Nenhum de nós que está aqui foi um ladrão da cruz, aceitou na hora da morte, aceitou e morreu. Nós estamos aqui porque o Senhor nos deu anos. E estes anos que Ele nos deu com um propósito. E este propósito é de sermos suas testemunhas, enquanto aqui estivermos. Eu sei que hoje, muitas pessoas, elas têm na sua mente, no seu coração, e isso é muito fruto de visões distorcidas, que hoje são as mais populares, né? Quando a gente olha para a igreja de hoje, quando eu falo igreja, não estou citando uma placa ou uma denominação, estou falando da igreja contemporânea dos nossos dias. Parece que tudo que Deus faz é simplesmente para nos dar uma vida boa. E quando eu falo boa, é você ter dinheiro, você morar numa casa deslumbrante, você ter um carro maravilhoso, você viajar e desfrutar das coisas desta terra. Deus pode fazer tudo isso, irmão, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal, porque Deus te salvou, é te levar para o céu. Mas enquanto você está aqui sobre a terra, Deus quer que você seja uma testemunha dEle. Que você pregue o Evangelho, a tempo e a fora de tempo. Que você nunca feche os seus lábios diante de uma pessoa que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, mas que você sempre tenha uma palavra de salvação para aquele que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que falam, mas não fui chamado para isso. Todos fomos chamados para isso. Para sermos testemunhas de Jesus, todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Quando ele faz lá a grande comissão, em Marcos 16, ele está falando para toda a igreja. Quem é que está reunido ali, quando o Senhor Jesus sobe? Aqui está reunida a igreja. Aqui Atos, ele vai tratar desse mesmo episódio. O mesmo final de cada evangelho vai tratar deste mesmo evento, que é as últimas instruções do Senhor Jesus Cristo, antes dele começar a subir e ser recebido na glória. E as instruções que o Senhor dá, Ele dá para a sua igreja. A grande comissão não é só para pastores. A grande comissão não é só para evangelistas. A grande comissão é para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Nós somos sal e luz, diz o Senhor. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Jesus está usando parábolas, Jesus está usando ilustrações para falar que o evangelho que nós aceitamos, ele não deve ser escondido. Ninguém acende uma lâmpada, uma candeia e coloca debaixo da mesa. Jesus está dizendo que o evangelho que me alcançou e que te alcançou, ele não nos alcançou para ficar escondido, para ser uma coisa secreta na nossa vida, mas o Senhor fez uma obra em nós para que ela fosse manifestada ao mundo. E para que o mundo, através de nós, conhecesse quem é Ele. Onde Ele está orando lá por nós, no Evangelho de João, Ele diz para que eles sejam um, como nós somos um. E para que o mundo creia que Tu me enviaste.
Então o propósito do Senhor na igreja é manifestar o seu nome ao mundo, é manifestar a sua glória ao mundo, é alcançar aqueles que estão perdidos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a sua palavra. Mas antes Ele tem prazer em que o ímpio se arrependa, se converta e seja salvo. E o apóstolo Paulo vai citar então o profeta, ele vai dizer, mas como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se muitos crentes hoje estão calados? Não falam do amor de Deus, não falam da graça de Deus, não testemunham do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o desafio da igreja, sempre, não é de hoje, sempre foi o desafio da igreja. Ser uma testemunha do Senhor nesta terra. Falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, falar do poder de Deus, falar que o Senhor Jesus Cristo ama aquele que está perdido. Qual que é o versículo que a gente fala assim? Não é, mas a gente fala, é o versículo-chave da Bíblia, é o central da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouviram? Então tem que ouvir, e para eles ouvirem esta palavra, Deus quer usar a minha e a sua vida. Esse é o propósito, sempre foi o propósito da nossa salvação. Sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E testemunhas não é de qualquer maneira, testemunhas revestidos pelo poder do Espírito Santo. Você não precisa tentar convencer ninguém de nada. Você não precisa treinar argumentos, nada. A obra quem faz é o Espírito Santo. Não somos nós. Se você se preocupar em convencer alguém, você está errado. Porque a obra quem faz é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o trabalhar de Deus. Pastor, então qual a minha parte? Pregar. Pregue, anuncie a verdade. Decore versículos como João 3,16. Às vezes o que a pessoa precisa ouvir é uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. E que aquela palavra é suficiente para o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa. Aquela palavra é suficiente para alcançar a vida da pessoa. Você não precisa ser um erudito, e com isso eu estou dizendo, não precisa ler a Bíblia. Não, tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para a sua edificação. Você tem que ler a Bíblia para que você cresça na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. Mas você não se preocupa, mas então eu tenho que fazer uma teologia? Pode ser, se Deus te chamou para isso, vai e faça. Se Deus não te chamou, não se preocupe, não precisa disso. Mas você precisa ter na ponta da tua língua palavras, meu irmão, que não são suas, mas palavras de Deus, para você, no momento certo, poder repartir. Quanto tem impacto uma palavra na vida de uma pessoa? A palavra de Deus, no momento certo, no momento preciso, transforma a vida de uma pessoa. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que ouviram a palavra de Deus e que rejeitaram, mas de repente um versículo ficou martelando no coração daquela pessoa, ficou martelando. E quem fez isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo pega aquela palavra e fica ali, ó. A palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça a penha, esmiuça a rocha. O Espírito Santo que tem poder, você não tem poder de mudar o coração de ninguém. Você não tem poder de transformar a vida de ninguém, mas o Espírito Santo tem. O Espírito Santo tem. E ele vai agir sobre a palavra de Deus, não é sobre a tua palavra, do teu pensamento. Não é uma filosofia humana, mas é a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, que vai transformar a vida da pessoa. Olha o que está escrito em Romanos 1. Um pouquinho mais para frente, você está em Atos 1, próximo
livro, a próxima carta aí, na epístola, Romanos 1. Versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos 1, 16. Está escrito assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? O apóstolo Paulo está declarando: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não interessa quem seja a pessoa. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa semana aqui, acho que foi ontem, eu compartilhei o testemunho da conversão de um muçulmano. Os irmãos viram? Como que Deus age? Como que a graça de Deus se manifesta? Irmãos, eu fico maravilhado quando eu vejo como que Deus age. Ele conta no começo do vídeo que na escola que ele estudava só tinha um cristão. E que ele rivalizava com aquele cristão, ele mesmo. Ele falava: não, eu tenho que ser melhor do que ele, porque o meu Deus é maior do que o dele. Só que ele não conseguia. As notas dele não eram melhores que a do cristão. Então ele começou a odiar aquele amigo dele, amigo de sala de aula, que era cristão. Porque ele queria, se esforçava para ser melhor, mas não conseguia. E o outro nem sabia que estava numa competição com ele. Nem sabia. Mas ele começou a competir. E aí, como ele não conseguia tirar notas melhores, se destacar mais do que aquele colega de classe que era cristão, ele combinou com outros 3 amigos que eram muçulmanos: nós vamos matar ele. E ficaram um dia depois da aula em cima de uma árvore, esperando que aquele amigo viesse, passasse, era de noite. O amigo veio, eles pularam em cima, quebraram um braço, quebraram uma perna. O rapaz começou a gemer, ele mesmo se encarregou de tapar a boca do rapaz, até que ele não sentiu mais reação do rapaz, ele achou que o rapaz estava morto. Eles largaram o rapaz lá no meio do mato e foram embora. E ele falou: nunca mais vi aquele rapaz. Nunca mais vi aquele rapaz. E aí depois, ele estava com um sobrinho enfermo no hospital, e o sobrinho estava desenganado. Fazia uma semana que não tinha reação nenhuma, a criança estava desenganada no hospital, não abriu o olho, não se mexia, não falava nada. E ele disse que chegaram 2 cristãos cóptas no hospital, falaram: nós podemos orar por essa criança? E ele disse que por educação, falou: pode orar. E ele disse que aqueles que chamou a atenção foi a oração daqueles 2 cristãos. Eles falavam com Deus como se Deus fosse amigo deles. E eu nunca enxergava o meu Deus assim. Ele conta que desde pequenininho ele tinha sido levado lá para aquelas escolas islâmicas, e que o sheik lá ficava com um chicote que ele era obrigado a decorar. Cada vez que ele errava, chicote, chicote, chicote. Então ele não conhecia, não sabia que Deus podia ser alguém pessoal. E aqueles cristãos terminaram de orar. O sobrinho dele abriu os olhos, sentou na cama e foi curado instantaneamente. E um daqueles cristãos então se virou para ele, e ouviu um impacto, falou que queria falar algo para você. O Senhor Jesus te ama. E ele tinha aprendido sobre Jesus no Alcorão. Só que eles não aprenderam da maneira correta. O Senhor Jesus está no céu. Você crê que Ele está no céu? Ele disse: eu sei, porque o Alcorão diz que Ele está no céu. Mas Ele te ama e Ele quer salvar a sua vida. Quer perdoar os seus pecados. Ele falou que ele encontrou o Senhor Jesus. Ali ele entregou a vida dele. Seus familiares não aceitaram. Ele foi expulso de casa. Seu pai falou: a partir de hoje você está morto. Comprou um caixão, fez o enterro simbólico dele no cemitério. Você está morto. Mas ele falou: não voltei atrás na minha fé. Continuei firme. Falou: muitos anos depois ele viajou para um lugar, para uma conferência de pastores. E ele ouviu os pastores pregando e falando.
E de repente se aproximou dele alguém que tinha um cabelo grisalho, que ele não conheceu. Perguntou para ele, de onde você é? E ele contou a história. Enquanto ele contava a história, aquele pastor começou a chorar. Começou a chorar. E ele perguntou, mas por que você está chorando? Eu sou aquele rapaz que você espancou aquele dia. Eu sou. E todos os dias, daquele dia em diante, eu comecei a clamar a Deus pela tua salvação. Para que Deus transformasse a sua vida. E a graça de Deus se manifestou dessa maneira. Então a gente não entende o trabalhar de Deus, irmãos. Mas a gente precisa pregar o Evangelho. Seja com a nossa vida, seja com a nossa boca. Porque nós não entendemos o que Deus faz e como Deus faz. Paulo está falando, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus, irmãos. É um poder tão grande, irmão. É um poder tão grande que a gente não tem ideia do poder de Deus. E este poder de Deus, Deus usa para alcançar o homem. Deus não usa o seu poder para ser mais Deus. Ele não precisa ser mais Deus. Ele é, simplesmente Ele é, irmão. Ele não precisa ser mais exaltado, porque não existe ninguém mais exaltado do que Ele. Mas Ele usa esse poder para salvar o homem. Salmo 19, eu gosto, que diz, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No capítulo 1 de Romanos, Deus está dizendo que a natureza Deus colocou para testificar para o homem que existe um Deus nos céus, que ama, que perdoa, que restaura, que resgata, aleluia! Irmãos, nós temos que acreditar no poder de Deus. Nós temos que acreditar no poder de Deus, compartilhando o seu amor e a sua graça, falando de Jesus, proclamando a sua palavra, testificando de quem Deus é, aleluia! Porque Deus é quem trabalha, porque Deus é quem age. Irmãos, eu quero ir com vocês para o capítulo, volta para o capítulo 2 de Atos, o dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio, Jesus falou para eles esperarem, eles esperaram. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo batizou, todos os que estavam ali foram cheios, aleluia. Começou a haver um tumulto ali em Jerusalém, as pessoas começaram a ouvir aquele povo doido, falando em línguas, começou a ouvir aquele povo glorificar, começou a ouvir um burburinho. Pedro então se levanta, no verso 14, começa a pregar, mas eu quero levar os irmãos lá para o versículo de número 37. Diz assim, ouvindo eles isso, eles ouviram a pregação de Pedro, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Homens, irmãos, quem é que compungiu o coração dessa multidão que estava ouvindo o Evangelho? Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo estava agindo. Enquanto Pedro pregava, o poder de Deus se manifestou sobre a vida daqueles que ouviam. Aleluia! Enquanto Pedro pregava, havia uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. É a mesma coisa hoje, irmão. Enquanto você prega, enquanto você fala do amor de Deus, você pode até não estar vendo nada, você pode até não estar sentindo nada, mas algo está acontecendo no mundo espiritual. Enquanto você abre a sua boca, enquanto você prega de Jesus, enquanto você compartilha do amor de Deus, o Espírito Santo está agindo de maneira sobrenatural. Aleluia! Mesmo que a pessoa diga, eu não quero. Mesmo que a pessoa diga, como aquele jovem, sinta raiva. Mesmo que ela possa até te agredir com palavras. Mas o Espírito Santo, aleluia, agiu na vida daquela pessoa. Enquanto a palavra estava sendo pregada. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que o homem é indesculpável diante de Deus. Todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho nunca vai poder chegar diante de Deus e dizer, olha, mas eu não sabia, eu não entendi. Não, porque o Espírito Santo estava agindo, porque o Espírito Santo estava movendo, aleluia, porque o Espírito Santo estava trabalhando no coração, como aqui, compungindo o coração, aleluia. Esse é o trabalhar do Espírito Santo.
E diz aqui no versículo 38, Pedro então responde para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quem é esse, irmãos, que tem poder de tocar no coração de 3.000 almas de uma só vez? Será que é Pedro? Não, é o Espírito Santo, é ao trabalhar, é o agir de Deus, aleluia. Irmãos, isso é algo tão glorioso e maravilhoso, porque mais para frente, quando você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Pedro é alguém que é analfabeto. Então você não pode dizer, não, ele estudou umas técnicas aí de persuasão, né? Ele estudou aquele marketing direto, né? Aquele negócio de, ele falava bem. Não, simplesmente o poder do Espírito Santo. É o poder de Deus, é a glória de Deus, que se manifesta de maneira que nós não entendemos, mas nós temos que crer nesse agir. Olha lá no capítulo 10, Deus de novo vai usar a Pedro, livro de Atos, capítulo 10. Versículo 44. Pedro é chamado por um centurião romano chamado Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, estão reunidos ali os seus parentes e os seus amigos mais próximos. E eles estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus. Pedro então começa a pregar ali para aquelas pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que está escrito no versículo 44 do capítulo 10 do livro de Atos. Aleluia! E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eles não estavam numa reunião de oração buscando o batismo do Espírito Santo. Eles estavam ouvindo a mensagem de salvação. Eles ainda não tinham formalmente aceitado o Senhor Jesus, mas eles estavam tão sedentos, eles estavam ali porque eles se reuniram exclusivamente para ouvir a palavra de Deus. O coração daquele povo estava sedento, e enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo fez a obra completa, o Espírito Santo salvou e batizou, aleluia, ao mesmo tempo. De repente Pedro está pregando a salvação, e o povo começou a falar em línguas, o povo foi batizado com o Espírito Santo. Irmão, quem é que faz uma obra dessa? É o Espírito Santo de Deus, aleluia. Eles vão se admirar, versículo 45, os fiéis que eram da circuncisão, que acompanharam o Pedro, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e glorificar a Deus. Eles não tinham ainda nem sido batizados nas águas. Respondeu Pedro então, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o agir do Espírito Santo, irmão. Você vai e na tua cabeça você vai para fazer uma coisa, mas Deus faz além, Deus faz mais, aleluia. Porque quando Deus, irmãos, aleluia, Ele está ali sendo pregado, o poder dEle está sendo manifestado. Você tem que crer, creia no poder de Deus. Creia que quando você abrir a sua boca, algo vai acontecer. Creia que quando você falar do amor de Deus, algo vai acontecer. Muitas vezes nós somos incrédulos, irmãos. Porque nós fechamos a nossa boca. Porque nós não testificamos do Senhor. Porque nós nos envergonhamos. Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dos homens, eu vou me envergonhar dele diante do Pai. Irmãos, por muito tempo, eu falo de mim mesmo, por muito tempo eu tive vergonha de falar de Jesus. Eu tive vergonha de pregar, eu tive vergonha de evangelizar, irmãos. Mas hoje eu não tenho mais, aleluia, glória a Deus.
porque eu sei que é o poder de Deus, porque eu sei que Jesus Cristo cura, e Jesus Cristo salva, e Jesus Cristo liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo, eu sei que Ele faz milagres, eu sei que Ele transforma água em vinho, eu sei que Ele tira a pessoa lá do fundo do poço, aleluia, firma os seus pés sobre uma rocha, coloca sobre os seus lábios um novo cântico, eu sei que Jesus Cristo transforma a vida do homem, aleluia, seja Ele quem for, aleluia. Ele tem um trabalhar glorioso e maravilhoso. Você tem que crer nisso. Você tem que acreditar nisso, aleluia. Você não pode se calar, aleluia. Irmãos, nós temos que abrir a boca, nós temos que pregar as boas novas de salvação. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão com a vida destruída. E muitas vezes porque ninguém tem falado nada. Abre a tua boca e fala, deixa eu trabalhar com Deus. Deixa eu agir com Deus. Nosso problema é que a gente faz assim, ó. Quando você prega, você lança uma semente. Entenda isso. Quando você vai lá na terra, você cavou, você colocou uma semente sem terra, o que você vai fazer? Espera. Quem é que vai fazer aquela semente germinar? É você que plantou, que faz ela germinar? Não. É Deus. Da mesma forma é o Evangelho, você lança a semente e deixa. O nosso problema é o seguinte, a gente lançou a semente hoje, daqui a pouquinho a gente vai lá em terra, não germinou ainda não. Aí enterra de novo. Dali um pouquinho a gente volta lá de novo, desenterra, sei não, acho que essa semente aqui não vai germinar. Esse é o nosso problema, irmão. A gente acha que está em nós o poder de fazer a semente germinar. Não está em nós. Você lança a palavra e deixa Deus trabalhar. Você prega o Evangelho e deixa Deus trabalhar. Às vezes vai acontecer com você que você vai dar uma palavra aqui, a pessoa não vai se converter. Deus vai usar outro. E vai chegar e vai colher aquilo que você plantou. Paulo fala isso, às vezes é um que planta, outro que rega e outro que colhe. Aleluia. Mas todos participaram dessa obra. Aleluia. Você só não pode ficar calado. Você não pode se omitir. É isso que você não pode fazer. Abre a sua boca, testifica, fala do poder de Deus, fala do amor de Deus, fala da glória de Deus. Mas recebereis poder, esse poder está em você. O Espírito Santo não está na tua vida? Então você tem o poder de Deus. Que poder é esse, pastor? Que eu estou passando por um monte de luta. Que poder é esse, pastor? Que eu estou passando por um monte de prova e tribulação. É o poder, aleluia, de salvar aquele que está perdido, aleluia. Não é poder igual a gente está acostumado vendo no filme, que quem tem poder faz o que quer, não é? Ou é o gênio da lâmpada, ou é quem tem a varinha de condão. Quem tem o poder, ele se beneficia do poder. Ele usa o poder para seu proveito próprio. Com Deus, o poder que nós recebemos é para a gente abençoar outras pessoas. O Evangelho é assim. Jesus disse, eu desci do céu. Para quê? Porque eu queria aqui andar nessa terra, eu tinha curiosidade de conhecer aqui. Eu queria ser o maior entre os homens. Não. Eu desci do céu. Eu vim buscar e salvar aquilo que estava perdido. Eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim, aleluia, trazendo salvação para aquele que está perdido. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus veio para alcançar as nossas vidas. O poder de Deus está na tua vida, mas não é para você, irmão, guardar esse poder. O poder de Deus está na tua vida para você abrir a tua boca, aleluia, e você começar a compartilhar esse poder para alcançar vidas. É para isso que o poder de Deus está em nós. É o talento que o Senhor nos deu, como na parábola dos talentos. O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Ele está enterrado na tua vida, ou você está trabalhando com o talento que Deus te deu? Fica de pé. Vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, Senhor. Senhor, o Senhor nos deu poder, Pai.
Um poder tão grande que nós não entendemos. Um poder tão grande que nós não podemos medi-lo, Senhor. Um poder tão grande que criou todas as coisas que existem. Esse mesmo poder está dentro de nós. E o propósito desse poder estar dentro de nós é para sermos testemunhas do Senhor Jesus. É para abrirmos a nossa boca. É para testificarmos que o Senhor ama aquele que está perdido. E o Senhor veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este poder está em nós, aleluia. Para no momento que alguém estiver aflito, a gente dizer, posso orar por você. Para no momento que alguém estiver enfermo, você dizer, posso orar por você. Para no momento que alguém estiver passando por uma tribulação, posso orar por você. Você sabe o que a palavra de Deus diz, olha, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas aflitas, angustiadas e agoniadas à nossa volta, precisando ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu vim, aleluia, para tirar o teu fardo, aleluia. Eu vim para te trazer refrigério, eu vim para te trazer paz, eu vim para quebrar as cadeias, aleluia. Eu vim para libertar os cativos, aleluia. Eu vim, aleluia, para tirar o jugo pesado que te esmaga, que te oprime, aleluia, que acaba com a tua vida, e para colocar sobre você um fardo suave, um jugo leve, aleluia. Eu vim para te dar vida e vida com abundância, aleluia. Eu vim para perdoar os teus pecados. Quantas pessoas esmagadas pela culpa, tantos erros que vão cometendo ao longo da vida, ou às vezes até arrogantemente diante dos outros, diz, eu não me arrependo de nada, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, não consegue dormir, esmagado pela culpa e pela acusação. Não tem paz, vive machucando os outros, porque o seu coração é um coração de tribulação, de angústia e de dor. Como ele vai tratar os outros bem, se dentro está um inferno? Mas você tem uma palavra, aleluia. Você tem um poder dentro de você, e no momento que você abre a sua boca, aleluia, o Espírito Santo pega aquela palavra, vai dentro daquele coração agoniado, angustiado, aleluia, e ele dá um refrigério, aleluia, que a pessoa não consegue entender, que a pessoa não consegue explicar, aleluia. Algo acontece dentro dela, e muitas vezes ela até se assusta. Meu Deus, eu não gosto de crente, eu não gosto de evangelho, o que está acontecendo? Porque que quando ele falou aquilo, eu senti algo no meu coração, algo que me trouxe uma paz grande, algo que me fez sentir uma coisa tão gostosa que eu nem sei explicar o que é, o que está acontecendo comigo. Esse é o agir sobrenatural do Espírito Santo. Esse é o poder de Deus, aleluia, que quebra cadeias, aleluia, que quebra grilhões, que penetra até o profundo da alma, aleluia, do coração de uma pessoa, seja ela quem quer que for, aleluia. O homem só vai ficar do lado de fora olhando, sem entender o que se passa dentro do coração, mas o Espírito Santo penetra, aleluia, até lá dentro do coração, até lá dentro da alma, e é lá dentro que ele começa a mover, aleluia. É lá dentro que ele começa a trabalhar, aleluia. De maneira que a própria pessoa começa a ficar sem entender o que está acontecendo comigo. É o Espírito Santo, aleluia. É o Espírito Santo que está agindo. É o Espírito Santo que está movendo. É o poder de Deus que está te atraindo. Jesus diz, quando eu for levantado no madeiro, todos eu atrairei a mim, aleluia. Todos vão ser atraídos pela cruz de Cristo, aleluia. Seja ele quem for, aleluia. Em algum momento da vida dele, algo vai acontecer e ele vai ser atraído até a cruz do Senhor Jesus. E diante da cruz ele vai tomar a decisão mais importante da vida dele, aleluia. Jesus estava na cruz, tinha um ladrão à direita e outro à esquerda.
2 homens que estavam na mesma sentença, 2 homens que estavam ali com o mesmo destino traçado, a morte se aproximava, o tempo era curto, aleluia, a vida estava indo embora, aleluia. Não pense que você que está em pé é diferente, porque você não sabe quanto tempo de vida ainda te resta, aleluia. Há uma contagem se esgotando sobre a vida de cada ser humano, sobre a face da terra. O que importa não é quanto tempo te resta, o que importa é diante da cruz o que você vai escolher, aleluia. A Bíblia diz que um rejeitou ao Senhor, começou a zombar, diz: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e tira a gente também. Mas a palavra de Deus diz que o outro temeu e repreendeu e disse: ei, cala a boca, você não sabe o que você está falando, não temos a Deus mesmo diante da morte. Nós merecemos estar aqui, porque nós estamos aqui pelos crimes que cometemos, mas Ele nenhum mal fez, aleluia, para que estivesse aqui. Então olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aleluia. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia. Instantes depois, um estava no inferno, e o outro entrou na glória celestial ao lado de Jesus, aleluia. Um estava em chamas, um estava em tormentos, mas o outro, aleluia, cruzou os portões da cidade celestial, aleluia, ao lado de Jesus, aleluia. É isso que importa, aleluia. É o que fazer diante da cruz: rejeitar, zombar, ou se arrepender e crer, aleluia. Este poder está dentro de nós, esta palavra está em nós. Não podemos fechar a nossa boca, não podemos nos calar, não podemos por incredulidade deixar que as pessoas não recebam através de nós algo da parte de Deus. E nós tenhamos coragem, fé e ousadia para pregar a tempo e a fora de tempo, entendendo sempre que o trabalhar é de Deus, não é nosso. Não fica desenterrando semente, deixa o Espírito Santo trabalhar. Libera a palavra e deixa Deus trabalhar. Não fica você querendo desenterrar semente para ver o que está acontecendo, deixa na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como agir. Ele sabe como quebrantar o coração de cada ser humano, porque só Ele conhece quem é cada um de nós. Às vezes você acha que conhece uma pessoa, mas você não conhece, porque você só está vendo o exterior, porque você só está vendo o reflexo das atitudes, do que está dentro do coração, mas o coração, só Deus é que conhece. Então deixa Deus trabalhar. Creia no poder de Deus, creia que a palavra de Deus é suficiente. Tenha a fé do centurião que disse para Jesus: basta uma palavra. A palavra de Deus basta, irmão. Entenda isso. A palavra de Deus basta. Se limite apenas a dizer: está escrito. Está escrito, está escrito. Se você, em vez de tentar convencer qualquer pessoa, em vez de tentar fazer a obra, liberar a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo agir, você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Oh, Deus Santo e maravilhoso, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a pregar como o Senhor pregou. Nos ajuda a evangelizar como o Senhor evangelizou. Nos ajuda a amar os perdidos como o Senhor amou. Precisamos aprender de Ti, o Senhor disse: aprendei de mim, que possamos aprender do Senhor e com o Senhor dia a dia, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus.